Irmãos, lembre-se daquilo que aconteceu no deserto com os nossos irmãos. Se você aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, aquele povo que passou pelo deserto, pelo Mar Vermelho, a palavra de Deus fala que eles são os nossos irmãos na fé. Um dia nós vamos para o céu e vamos nos conectar com eles. Mas a palavra de Deus, Paulo está falando aqui, olha, não ignore o que eles passaram. Não ignore, lembre-se do que eles passaram, porque isso é exemplo para nós. E é interessante o que ele está falando. Todo mundo foi batizado, tanto passaram sob a nuvem, foram protegidos pela nuvem, foram guardados pelo fogo, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles comeram da mesma comida, beberam da mesma bebida. E a palavra está dizendo, que, em outras palavras, Deus ele deu oportunidade para todos, crescer, avançar, prosperar, ser bem sucedido. Por que eu estou falando isso? Você nunca vai poder dizer que no Senhor você não tem oportunidade de crescer, de avançar, de ser bem sucedido. E Paulo está falando aqui que não tem como, porque o Senhor ele não faz acepção de pessoas, mas todos no Senhor têm condição de crescer, avançar, prosperar, ser bem sucedido, alcançar um sonho, empreender em alguma coisa, sabe, conquistar. Mas ele está falando que na verdade todos têm oportunidade disso, porque todos servem o mesmo Deus, todos recebem da mesma fonte, todos são protegidos por Ele, todos são sustentados por Ele. Mas olha o que fala no verso 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Eu estou lendo uma versão aqui, ele não vai colocar, mas o que está dizendo aqui? Que mesmo Deus guardando, dando oportunidades, aí está falando do lado do deserto, que nem todos prosperaram, nem todos avançaram, nem todos ficaram prósperos, nem todos conquistaram, nem todos realizaram o seu sonho. E aqui fala o motivo, porque o Senhor não se agradou deles. E a palavra de Deus fala, por o Senhor não ter se agradado deles, todos ficaram, muitos, a maioria, ficaram prostradas no deserto. A palavra de Deus fala que, eu creio que a maioria que sabe da história do deserto, do Mar Vermelho, de Moisés conduzindo o povo do Egito até a terra de Canaã. E essa história está falando aqui do povo no deserto. A palavra de Deus fala que quem conduziu todo o povo ali, foram 12, na verdade eram 12 homens, 12 tribos. E a palavra de Deus fala que a maioria ficou prostrada no deserto. Na verdade eram dois grupos que representam dois caminhos. Um é o caminho da murmuração e o outro é o caminho do encorajamento. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que 2 representavam o caminho do encorajamento e 10 representavam o caminho da murmuração. A palavra de Deus fala que 10, que representava milhões de pessoas, a maioria das pessoas ficaram prostradas e depois morreram no deserto. E aí você vai ver aqui o contexto. O que é ser prostrado no deserto? Prostrar no deserto, primeiro a gente precisa entender o que é deserto. Deserto é lugar onde você planta e não colhe. É onde não tem como você prosperar, crescer. Em outras palavras, deserto é um lugar de você viver na dependência do Senhor em todos os aspectos. É o que o deserto representa. Mas o deserto para mim e para você é necessário. O deserto, na verdade, era o que o povo de Deus precisava para entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã era a promessa de Deus para eles. Então Deus tem uma promessa de Deus para nós, mas o deserto é necessário para que você entre na promessa. É que nem, digamos, eu não sei quem tem criança, quem já foi na escola, já fez faculdade. Eu fiz faculdade de contabilidade e eu tive que fazer uma faculdade de 4 anos. E depois da faculdade de 4 anos que você comecei a carreira profissional, digamos. Então na verdade, a minha carreira profissional, ela foi bem sucedida porque eu fiz uma faculdade numa das melhores faculdades de São Paulo, mas eu fiz uma faculdade de 4 anos, e foram esses 4 anos que determinaram o meu sucesso, foi a porta do meu sucesso na minha vida profissional. A faculdade aqui aponta para o deserto, que era o tempo de qualificação, era o tempo onde eu estava sendo aprendido, estava aprendendo. É a mesma coisa num casamento. O casamento, nós sempre ensinamos que o primeiro ano do casamento é um ano de ajuste, é um ano de
de alinhar valores. Geralmente no primeiro ano do casamento, geralmente os casais brigam, acham que tem que divorciar, mas na verdade é normal, porque é o ano da tribulação. E lá a Bíblia fala: tendes motivos de alegria por passardes por tribulação, que a tribulação é o que vai te amadurecer, é a tribulação que vai te capacitar a você ir para voos maiores, para posição maiores. Então, tribulação é necessária. Então, o primeiro ano de um casamento é necessário, porque esse primeiro ano é o que vai determinar o resto de vida do casal. Agora, se você não responder nesse tempo, na tribulação, com certeza os próximos anos serão anos de muita frustração, decepção, briga. Mas não precisa ser assim. Geralmente é assim no primeiro ano. Então, quando Paulo estava falando que o povo ficou prostrado no deserto e depois morreu, ele estava falando: o deserto é essencial, mas é transitório. Mas para aqueles que ficaram prostrados no deserto, não se tornou transitório, se tornou permanente. Em outras palavras, eles passaram pela mesma tribulação a vida inteira. Eles passaram pelas mesmas dificuldades a vida inteira. Era para ter passado uma crise conjugal durante 6 meses, 1 ano, que é o ajuste do casamento, são valores. Estou dando aqui casamento como exemplo. O marido, ele vem de uma cultura, de um ensinamento. E aí vem a esposa que vem de outra família, a família não é de São Paulo, do marido é de São Paulo tal, e tem aqueles atritos, mas esses atritos são necessários. E aí Paulo estava falando, o que acontece? O que é então ficar prostrado no deserto? Deserto aponta para tribulação, mas tribulação na Bíblia fala que é essencial, mas é transitório. Quando ele fala que muitos ficaram prostrados, o que ele estava falando? Aquilo que era transitório, para a maioria se tornou permanente. Eles não precisavam morrer, mas morreram num lugar que não era para eles. É a mesma coisa. Eu fiz uma faculdade de 4 anos. É isso que Deus tem para mim. E é isso que o Senhor tem para muitos que vão fazer faculdade. Mas imagina você ficar 35 anos fazendo faculdade, na mesma matéria, ficar bombando sempre. Imagina você ficar o resto da sua vida fazendo faculdade. Foi o que aconteceu. E aí Paulo ele fala qual foi a consequência. Por que o Senhor não se agradou deles? E aqui ele fala no verso 6 e 11, vamos ler rapidamente. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más. Não façais, pois, idolatrias, como alguns deles. Portanto, está escrito: o povo se assentou, comeu e bebeu, e levantou-se para divertir-se. O que ele está falando aqui? O Senhor não se agradou deles, por quê? Primeiro, porque eles cobiçavam coisas ruins, coisas más. Não é o mérito da questão, depois eu explico em outro momento. Depois ele fala, esse povo também, ele idolatrava, ele tinha ídolos. Aí a palavra fala do contexto aqui, que aquele povo tinha ouro, e o objetivo daquele ouro que eles tinham era para fazer a arca da aliança. E eles usaram aquele ouro para fazer o quê? Um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Em outras palavras, eles adoraram na verdade aquilo que foi instrumento de bênção para eles. É a mesma coisa, você está orando. A maioria das pessoas vem para o Senhor por conta de uma necessidade. Senhor, eu preciso casar. Aí você casa, depois que casa vai embora, porque o casamento se tornou um bezerro de ouro. Senhor, eu preciso de um filho. O Senhor vai lá e dá um filho. E a pessoa não consegue mais servir e buscar o Senhor, por quê? Porque veio o filho se tornou um bezerro de ouro. E aí o que ele está falando? Não faça isso, porque isso é idolatria. É você colocar pessoas, coisas ou lugares na posição de primazia que é do Senhor. Por isso que o Senhor não se agradou. Aí foi a quarta coisa: não pratiquem imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponham o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. O que é colocar o Senhor à prova? Eu não sei se você já fez isso. Senhor, eu prometo que o Senhor me der uma esposa, me der um marido para eu casar. Eu prometo que eu vou servir ao Senhor. Aí o Senhor, de maneira sobrenatural, te envia um príncipe encantado, ou uma princesa, não sei. Aí parece que a princesa não virou bem aquele príncipe, parece que virou um sapo. E você vai de novo: Senhor, se o Senhor realmente é Deus, o Senhor
transforma aquele sapo num príncipe. Aí de repente ele transforma num príncipe. Mas de repente há crise no casamento. Senhor, se o Senhor for Deus, o Senhor vai me ajudar, dando um milagre financeiro. O que é isso? É colocar o Senhor à prova. Todas as vezes você está pedindo para o Senhor provar que Ele é Deus. O Senhor está falando, não faça isso, porque eu não me agrado disso. Então toda vez que você passa numa situação de dificuldade, eu preciso provar que eu sou seu pai. Eu preciso provar que eu te amo. Eu preciso provar que você é meu filho. Não faça isso. E aí é o pior de todos, que eu acho que é o ápice. Acho não, é o ápice. E nem murmureis. Como exemplo, eles nem murmureis, o verso 10. Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobreveio como exemplo e foram escritas para advertência a nós, de nós outros sobre quem os fins dos séculos tenham chegado. Irmãos, é interessante que ele fala aqui as rações, mas eu gostaria de falar só da última, que ele fala, a última aqui na verdade, é a gota que falta para o cálice transbordar do Senhor. Ele fala da murmuração. Você permite que a palavra de Deus fala, por conta da idolatria, algumas pessoas morreram. Por conta da cobiça, algumas pessoas passaram por muitas adversidades. Por conta da idolatria, algumas pessoas morreram, como eu falei. Por conta da imoralidade, a palavra de Deus fala que 23 mil pessoas morreram. Coisas que desagradam a Deus. Mas ele falou, por conta da murmuração, toda uma geração foi exterminada. Então na verdade você vê que aqui o ápice da questão, aqui o que é? Murmuração. E murmuração não é algo que você acorda, hoje eu estou com vontade de reclamar do meu marido. Vira para ele e começa a reclamar dele. Hoje eu estou com vontade de reclamar da minha esposa. Hoje eu estou com vontade de reclamar da comida que ela fez para mim. Hoje eu estou com vontade de reclamar do meu chefe. Não existe isso. Na verdade, a murmuração é um caminho. Mas você percebe, a maioria das pessoas que tem uma experiência com o Senhor e param de buscar o Senhor em algum momento da sua vida e vivem uma vida frustrada, é porque elas entraram por caminho da murmuração. Porque a murmuração é a única coisa capaz de paralisar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. A única coisa que impede que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, que aquilo que o Senhor colocou no seu coração se realize, é a murmuração. Não tem como você conquistar algo diante de Deus se você entrar com o coração amargurado e começar a refletir isso com boca. E eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente qual é o caminho da murmuração. Paulo ele fala, tome como exemplo o que aconteceu no deserto. Eu gostaria de compartilhar rapidamente o que aconteceu no deserto e que tem que ser exemplo para mim e para você. A palavra de Deus fala que quando Moisés foi, na verdade, o povo de Israel, quando eles eram escravos lá do Egito, a palavra de Deus fala que quando Moisés chegou para falar que era o libertador, os caras já reclamavam de Moisés, murmuravam contra Moisés. Mas o Senhor foi benevolente, foi mansinho, não, tudo bem, vou libertar. E a palavra de Deus fala que Deus vai lá, através de Moisés, começa a tribulação e manda as 10 pragas para libertar o povo de Deus. E a palavra de Deus fala que por conta das pragas, o coração de Faraó foi endurecido. E o diabo se levantou contra o povo de Israel. O que o povo de Deus fez? Começou a murmurar contra Moisés e contra as coisas que estavam acontecendo. Som, não dá para trocar de microfone? Não sei. Aí a palavra de Deus fala que mesmo assim, o Senhor vai lá, liberta o povo passa pelo Mar Vermelho. Quando eles chegam no Mar Vermelho, a palavra de Deus fala que antes do mar se abrir e eles passarem, estava vindo Faraó contra o povo de Israel. E a palavra de Deus fala que quando eles viram que estavam lá entre o Mar Vermelho, antes de passar, e Egito, e Faraó vindo com seu exército contra eles, o que eles fizeram? Murmuraram. Mas a palavra de Deus fala que o ápice, tem que trocar sem eu falar? Não, então deixa aqui. Me dá um outro que é melhor. Não dá para trocar na hora não. Eu vou ligando e desligando. E aí o que acontece? A palavra de Deus fala que quando eles chegaram, no dia que eles chegaram para conquistar a promessa, no dia do casamento, no dia do milagre financeiro, no dia da cura, no dia do impossível se tornar possível,
O que a palavra de Deus fala? Eles murmuraram. O que aconteceu? E o exterminador simplesmente mandou a faca em todos. Não mandou a faca, eles voltaram para o Egito, para o deserto. E ficaram ali, E ficaram ali durante anos e anos, 40 anos, até que todos morressem. Então, eu gostaria de falar o que aconteceu com isso. Porque na verdade você percebe que ali foi um processo, foi um caminho que eles percorreram para um dia, chegar no dia onde Deus ia trazer a realização de tudo aquilo que Ele havia prometido, não se cumprir na vida deles. A palavra de Deus fala que quando o povo chegou às portas de Canaã, Deus ele pega e fala assim para Moisés, em Números 14, 24, depois você leia, fala o seguinte: olha, por 10 vezes esse povo tem me posto à prova, por 10 vezes esse povo tem murmurado contra o que eu tenho feito para abençoá-los, e por conta disso, eles não vão casar, eles não vão empreender, os filhos deles não vão ser abençoados, o empreendimento deles não vai ser para frente. Por quê? Porque eles estão me colocando à prova, estão murmurando comigo, e isso está acontecendo mais de 10 vezes, e por conta disso a palavra de Deus fala que uma geração inteira ficou prostrada no deserto. Mas o que aconteceu com esse povo para chegar no ápice das portas do casamento, das portas de prosperar, avançar, das portas do filho chegar, e de repente aquilo que deveria ser uma bênção, aquilo que deveria ser motivo de alegria, satisfação, prazer, se tornou motivo de frustração, decepção, abandono, raiva, destruição. E você percebe que na verdade não tem a ver com Deus, tem a ver na verdade com algo que nós não enxergamos, tem a ver na verdade com algo, um caminho que nós seguirmos, que nos levou para um lugar onde o Senhor não tem como nos abençoar, quando simplesmente nós abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar daquilo que Deus enviou para nos abençoar. Então vamos lá, Números capítulo 13, verso 27, fala o seguinte: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e o fruto dela, e esse é o fruto dela. O povo, porém, você percebe que primeiro eles reconheceram: é bom, o casamento é bom, meu filho é bom, muitos estão voltando aqui do encontro, é maravilhoso, eu tive uma experiência com o Senhor. Aí vem o porém. Quando vem o porém, aí começa: porém, o povo que habitava na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Vamos para o verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém, verso 31, os homens com quem ele tinha subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos neles são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos como os nossos olhos, como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. E depois Números 14, que na verdade é consequência. Eu gostaria de falar rapidamente que esse texto aqui fala de 3 situações que muitas vezes falamos, a gente nem mede o poder das nossas palavras. E aqui a palavra de Deus fala que o primeiro caminho, que é indício de que você está indo por um caminho onde você na verdade está amaldiçoando aquilo que Deus colocou na sua vida. Primeira coisa que acontece aqui é quando nós enaltecemos, engrandecemos os nossos inimigos, quando nós engrandecemos o que o diabo tem feito nas nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus fala. Primeiro, lembra? Realmente, a terra é poderosa, tem muitos frutos, realmente mana leite e mel. Porém, o que eles falaram? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe, o caminho da murmuração começa quando você olha
para Deus e começa a potencializar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. É quando você olha para o diabo, na verdade para o diabo, e começa, na verdade, dar mais crédito no que o diabo pode fazer, ao invés do que Deus pode fazer na sua vida. E a palavra de Deus fala que o que eles fizeram? Eles engrandeceram. Eles são muito fortes. Aquele povo que está lá na terra prometida. A palavra de Deus fala que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Então como que eu posso engrandecer o diabo? É quando você fala, não, realmente, eu casei aqui, fui lá na igreja, eu pedi por favor para o pastor celebrar meu casamento, mas eu estou vendo que não tem jeito não, é melhor divorciar. Eu comecei esse empreendimento, eu achava que Deus que havia me dado uma palavra, que esse empreendimento ia crescer. Eu achava que Deus que me deu esse empreendimento, mas o negócio não vai para frente. O diabo está furioso contra aqui meu empreendimento. É você engrandecendo o inimigo. Essa célula não avança, porque o povo é frio demais. É você engrandecendo o inimigo. Eu não consigo sair dessa zona, porque o diabo está furioso comigo. Aí muitas vezes nós preferimos, em vez de, a palavra de Deus fala, resista ao diabo que ele fugirá de vós. Aí muitas vezes nós preferimos levantar a bandeira de paz para o diabo, ao invés de resistir ao diabo. Mas a palavra de Deus fala que, em vez de eles resistirem ao diabo, o que eles fizeram? Eles enalteceram o que o diabo tem feito. Eu vou pedir demissão lá da minha empresa. Por quê? Porque eu estou sendo perseguido. Você está o quê? De alguma forma, engrandecendo o poder do diabo em sua vida. Mas você esquece que aquele que habita em você é muito maior do que aquele que habita no mundo. Eu estava compartilhando de manhã, quando eu tive a Isabela, uma pessoa próxima a mim falou assim, vocês vão ter um segundo filho? Meu Deus do céu, como assim vocês vão ter um segundo filho? Vocês são loucos de ter um segundo filho. Olha como está essa geração. Olha como está esse mundo. Olha como que está. Pelo amor de Deus, vocês têm coragem de ter mais um filho e colocar aqui. O que essa pessoa estava falando para mim? Ela estava falando para mim, o diabo é muito mais forte. Tem muito mais influência sobre os seus filhos. É o que ela estava falando para mim. E é interessante que se você for ver na Bíblia. Alguém conhece aqui Salomão? A palavra de Deus fala que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Mas você sabe com quantos anos que Salomão pediu sabedoria para Deus? Alguém sabe? Com 12 anos de idade. Mas em Provérbios 4, a palavra de Deus fala, Salomão falando, quando eu era criança, o único filho do meu pai e da minha mãe, eu ouvia deles. Aí o pai falando e a mãe falando, ame a sabedoria. Vende tudo que você tem e adquira a sabedoria. Se agarra a sabedoria, não larga a sabedoria por nada. Mas quando chegou aos 12 anos, o que o menino pediu para Deus? Senhor, o Senhor fez muita coisa na vida do meu pai, da minha mãe e tal, mas eu quero sabedoria. Por quê? Quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho que se deve andar, ele vai ser assertivo. Ele pode ter 10 anos, 12 anos, 15 anos, mas ele vai escolher aquilo que você ensinou. Por que eu não posso ter mais filho? Porque o mundo, porque meu filho vai passar fome, porque por conta da economia do país, é nós engrandecendo aquilo que o diabo tem feito no mundo. O mundo jaz do maligno, como a palavra de Deus diz, mas aquele que habita em nós é muito maior daquele que habita no mundo. E aí, foi isso que aconteceu, foi o primeiro caminho. O segundo caminho que eles fizeram foi infamar a terra. Olha só o que fala no verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar, é uma terra que devora moradores. Essa é a versão, põe lá naquela versão, NTLH, se eu não me engano. Ela fala o seguinte, que infamar significa que, assim espalharam notícias falsas. O que é infamar? Infamar, além de você falar mal, é você falar uma mentira sobre aquilo. Então, o que então é infamar? Olha o que eles falaram. As pessoas que moram naquela terra, elas devoram os seus moradores. Você vê em alguma parte na Bíblia dizendo que no Canaã eles comiam, tinha carnívoros lá que eles comiam gente? Não tinha nada disso. Por quê? Porque é o segundo passo, você começa a infamar, você começa a falar mentira em favor daquele que na verdade é contra você. É infamar a terra.
Então quando você começa a falar mal daqueles que na verdade estão ali para te abençoar. E o que é o engrandecer aqui? É você falar uma mentira em detrimento da verdade. Realmente eles eram muito grandes. Isso é uma verdade naturalmente falando. Mas quando você começa a caminhar com o Senhor, essa verdade se torna uma mentira. Porque aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Então essa verdade se torna uma mentira quando você se conecta com Deus. E aí você começar a infamar e falar em mentira. Quantos aqui conseguem lembrar de 4 coisas que você acredita que Deus te deu? Você consegue pensar? Pensa em 4 coisas e fala assim, olha, isso foi Deus que me deu. Consegue lembrar de 4 coisas aí? Agora eu gostaria que você falasse para a pessoa do seu lado aí, 4 coisas que Deus te deu. Se você é casado, você começa falando, ó, Deus me deu você, porque senão vai dar briga aí. Não, vai que você fala, me deu uma casa, me deu um carro. E eu aqui. 4 coisas. Fala, 4 coisas. Shhh. Pronto. 4 coisas. Pronto. Shhh. Falou das 4 coisas? Agora você aqui, olha para mim. Presta atenção. Shhh. É 4 coisas, não precisa resumir aquele dia tal. Foi soberbo, não precisa falar isso. Mas o que acontece? Sobre essas 4 coisas que você acredita que foi Deus que te deu. Algum dia você já falou mal dela? Já ou não? Porque se você já falou mal, algum momento você entrou por esse caminho. Como assim? Não é uma coisa incoerente? Eu oro para que Deus me dê uma mulher para cumprir o propósito. Eu estou falando que impede é a mulher que Deus me deu para cumprir o propósito. Não tem sentido. Isso é o que? Infamar a terra. Quarto, o que eles fizeram? Terceiro, verso 33. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E aí o que acontece? Vez aqui, 1, 2, 3, som. A mesa de som chegou, sábado, domingo que vem vai estar instalada aí tudo. Aleluia, glória a Deus. E vamos lá. E a terceira coisa que eles fizeram, diante da promessa, o que eles fizeram? Eles se diminuíram. Deus falou, você é o cara que vai conduzir o meu povo. Não, pastor, eu sou pequeno, eu sou gordo, eu sou magro, eu não tenho dinheiro, eu não sei falar. Deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus fala que Ele chama todos, segundo a nossa capacidade. Mas pastor, a capacidade minha é mínima. Realmente, Ele chama todos segundo a sua capacidade, mas Ele não vai cumprir o seu propósito com a sua capacidade. Ele te chama segundo a capacidade dEle, mas o que Ele vai fazer na sua vida é segundo a capacidade dEle. Então o que aconteceu? O caminho da murmuração é quando você chega diante daquilo que Deus te deu e fala, Senhor, não é para mim, eu não posso, é muito grande. Como assim? Você acha que Deus vai te dar algo que não seja para você? Deixa eu te falar, o seu Deus, que é o seu Pai, é o Deus do ouro e da prata. Então pare de ficar mendigando pão. Eu posso ter vindo de uma herança hereditária, de uma situação muito difícil, familiar, mas não se baseie na sua vida natural para se relacionar-se com Deus. Se você fizer isso, você vai ficar prostrado no deserto. Mas o que aconteceu? Qual que é a consequência desses 3 passos? Isso vai produzir desespero em nós. Então você imagina, no dia do casamento, você descobre que não vai casar. No dia do seu milagre, você descobre que o milagre não vai acontecer. No dia do seu filho se formar, você descobre que ele não vai formar. No dia que você vai receber a promoção, você descobre que a promoção é para outro. No dia que você vai fechar aquela negociação, você descobre que ele escolheu o outro em relação a você. O que acontece com você? Você fica desesperado. Acordei, certo? Mas eu estou explicando aqui o que acontece. Números 14, verso 1. Quais são as consequências desses 3 passos? Espera aí, olha só. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Eles ficaram desesperados. O que acontece quando você vai pelo caminho um momento na sua vida? Você vai desesperar.
O que é esse desespero? É frustração, é decepção. Eu estou aqui há anos servindo a Deus e nada acontece com a minha vida. Eu estou há anos fazendo as coisas, nada acontece com a minha vida. Aí bate um desespero. Algumas pessoas gritam, outras choram, outras se desviam, outras saem correndo. Mas o desespero, uma hora ou outra, vai bater para aqueles que entram no caminho da murmuração. Alguém já viu? Eu não sei se você já parou seu carro na rua, e aí você está lá com a sua esposa à noite para abrir o carro, e de repente percebe que tem um suspeito atrás de você, te seguindo. E quando você chega perto lá do carro, você percebe que o suspeito para. Você imagina que seja um ladrão. Qual o sentimento que você vai ter nessa hora? É desespero. Aí você pega a chave do carro, e aí tem 10 chaves lá no molho de chave. Aí você põe as 10 chaves lá no carro, não abre o carro, aí a chave cai, você levanta aqui no céu, tudo desesperado. Aquilo que você faz em 1 minuto, você demora uns 10 minutos. Por quê? Porque quando você está desesperado, você é tomado por insensatez. Eu não sei se você sabe, isso já é explicado aí na psicologia, eu não sei explicar os termos. Mas, por exemplo, você pega uma criança, você mesmo começa a estudar. Aí quando você vai para a prova, parece que chegou na hora da prova, abre uma chave lá na sua mente, parece que fecham-se as portas e você não consegue se lembrar aquilo que você estudou. Isso é desespero. Você começa a ficar insensato. Não é que você é burro. De alguma forma você foi tomado pelo desespero. O desespero leva você a fazer coisas e falar coisas que na verdade não tem a ver com a sua crença, por exemplo. Aí eu não sei se você já brigou com alguém e fala, me perdoe, eu não queria falar o que eu falei. Alguém já falou isso? Não, abaixa a mão, ninguém aqui falou isso. Só os de lá de fora. Mas por que geralmente nós falamos isso? Porque caímos aonde? No desespero. E o que acontece quando você cai no desespero? Você percebe que é tudo um caminho. E aí você entra, eu acho que aí é onde você entra no lugar mais problema, que é onde você chega no fundo do poço. E aí, Números 14, verso 2, fala o seguinte: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e a toda a congregação. O que é insensatez aqui? Você chegou no nível de reclamar contra aqueles que Deus te enviou para te abençoar. Olha o que eles falaram. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Aí eu começo a reclamar contra a minha esposa. Eu começo a reclamar contra o meu marido. Eu começo a reclamar, é o meu filho, é minha célula, é o meu pastor. Você consegue imaginar? O Senhor quer te abençoar e te envia um pastor. E você fala, é por causa do meu pastor. Você consegue ver a incoerência? Isso é insensatez. Sim ou não? E eles começaram a reclamar sobre quem? Sobre Moisés. Você acha que Moisés e Arão tinham alguma coisa a ver com eles? Se você voltar, quem conhece um pouquinho da Bíblia, volta a fita um pouco atrás. Está Moisés ali com seu sogro Jetro, com a sua esposa. Aí de repente vem uma sarça ardente. Aí o que Deus fala para Moisés? O meu povo está clamando por um libertador. Então, porque o povo orava, Deus enviou Moisés. Então, se tinha alguém que tinha que reclamar do povo, era Moisés. Concorda? Não era o povo reclamar do Moisés, era Moisés reclamar do povo. E Arão foi no embalo porque era irmão dele. Mas você vê que muitas vezes nós somos insensatos. E quando você começa a reclamar sobre aqueles que Deus te enviou para te abençoar, e muitas vezes nós fazemos isso aonde? No deserto. Porque no deserto é na tribulação, onde você vai ter prova. O objetivo da prova é você ser promovido, não ser reprovado. O objetivo do teste é que você avance, não que você pereça. Aí você começa a reclamar sobre aqueles que foram enviados para te abençoar. É que nem o filho reclamando do pai. Ah, eu não quero ir para a escola. Ah, o filho está lá, está jogando videogame e tirou notas ruins. Aí você vai lá e tira o videogame do seu filho para que ele recupere as notas. E seu filho começa a falar, eu não aguento, eu não quero mais ficar nessa família. A minha mãe é uma chata, o meu pai é aquilo, acabou com a minha vida. É criança, por quê? Porque você tirou o videogame. Mas na verdade você tirou o videogame para quê? Para que ele melhore na escola e tenha um futuro promissor. Porque o pai, ele sempre enxerga o futuro. O filho não enxerga o futuro. Mas mesmo assim, o que o pai é? O pai, não, pelo amor de Deus, você conduz o seu filho no caminho do perdão. Mas quando você chega nesse nível, meus irmãos, você já está no fundo do poço, mas não, quase chegando no fundo do poço, mas não é o fundo do poço ainda. Mas você chega ao ponto de sair da sua boca, eu não consigo por causa do meu marido,
por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos. Você acha que vai chegar diante de Deus e falar uma coisa como essa? É por causa do governador, prefeito, presidente. Não existe isso, meus irmãos. Deus, Ele envia pessoas para te abençoar. É que na verdade nós não entendemos os meios, mas Ele abençoa. Mas Ele te abençoa. E por fim, e aí é o ápice, ao verso, Números 14, verso 3. E por que nos traz, ó Senhor, a esta terra, para cairmos a espada e para as nossas mulheres e os nossos filhos sejam presos? Não seria melhor termos voltados para o Egito? Irmãos, aqui é o ápice. É quando você começa a reclamar e murmurar contra o próprio Deus. Olha o que ele está falando. Os meus filhos vão morrer. As minhas filhas vão morrer. As mulheres vão morrer. Não seria melhor nós termos ficado no Egito? Olha os testemunhos dos irmãos. Estava aqui um morando na rua. A outra aqui falando que não tinha esperança. Se mutilando. O rapaz lá falando que entrou para as drogas. Mas o que a palavra de Deus fala aqui? Se você entrar pelo caminho da murmuração, o que vai acontecer? Esse provavelmente vai voltar para a rua. Mas não vai voltar, é só um exemplo. Essa provavelmente vai continuar se mutilando. Esse rapaz vai voltar para a droga, por quê? Porque o caminho da murmuração sempre te leva a você a desejar aquilo que o diabo um dia te aprisionou. É o que aqui estava falando. Não seria melhor nós termos voltado, não seria melhor nós estarmos usando droga, não seria melhor nós estarmos ali continuando morando na rua. Por quê? Porque não dá conta de passar por um ano de tribulação, e os próximos anos de prosperidade. Isso foi o que eles fizeram, foi o ápice. E quando nós começamos, meus irmãos, a tocar na integridade de Deus, a falar que Deus é mentiroso, você já não consegue nem mais ter esperança que Deus pode fazer alguma coisa. O que acontece? Nessa hora, o final, essa hora realmente o diabo já envolveu o seu coração. Mas nessa hora o que acaba? Você começa a se afastar das pessoas que Deus colocou para te abençoar. Aí é separação no casamento, sociedades que se desfazem, empresas que quebram, pessoas que largam a faculdade, pessoas que abandonam a célula, a igreja, aí depois param de buscar o Senhor e por final se esfriam na fé e param de buscar a Deus. E aí começa a falar, realmente, era melhor nós termos ficado no Egito, porque lá o diabo fazia o que nós queríamos. Essa é uma... E a palavra de Deus fala que o pai da mentira é o diabo. Aí você fala aí, para encerrar, aí você fala assim, pastor, então estamos na água. Depois de tudo que você falou aí, eu não sei o que eu faço na minha vida. Som. Ele deixou o melhor para o final, você vê? Ele me deixou aqui passando essa... Não, som, 1, 2, 3, vamos lá. Presta bem atenção. Som, como eu falei para você, o que Paulo falou lá em Coríntios capítulo 10? Tudo isso é exemplo para mim e para você. Não sigam esse caminho. Que se você seguir esse caminho, vocês vão morrer prostrados no deserto. Ninguém aqui vai voltar para o inferno, mas vai ficar prostrado no deserto. Poderia passar ninguém vai, por mais que deseje voltar para o Egito, não volta mais para o Egito. Você salvo, eternamente salvo, mas não vai prosperar em vida. Foi o que aconteceu, vai ficar prostrado no deserto. Poderia reinar, mas não vai reinar. Poderia avançar, mas não vai avançar. Poderia conquistar, mas não vai conquistar. Aí a palavra de Deus fala, como eu falei, são 2 caminhos. Um é o caminho do encorajamento, e outro é o caminho da murmuração. Eu quero terminar aqui, falando que é o caminho que nós devemos seguir, que é o caminho do encorajamento. Olha só o que fala. Números 14, versos 7 e 8. E falaram a toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Olha só o que está... Irmãos, para você conhecer, dentre os 2 caminhos, um caminho, você precisa conhecer os 2 caminhos. A palavra de Deus fala que Josué e Caleb conheceram, eles viram os 2 caminhos. Mas um decidiu olhar segundo a ótica de Deus, e outro decidiu olhar segundo a ótica do mundo. Aí a palavra de Deus fala, olha só, Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nela nos dará a terra
que mana leite e mel. Presta bem atenção. Por que Josué e Calebe, eles enxergaram como Moisés enxergou? Porque a palavra de Deus fala, em Números 14, verso 24, depois vocês leem, mas a palavra de Deus fala que Deus falou para Moisés: Calebe tem um espírito diferente que desse povo. Mas naquela época Deus não habitava. Deus, ele fazia visitações esporadicamente. E Deus, quando visitava naquela época, ele só visitava Moisés. Mas de alguma forma, Calebe e Josué, eles decidiram acreditar, enxergar, olhar e confiar com os olhos de Moisés. E aí o que Calebe fala? Olha só o que Calebe e Josué falam, que é o que nós devemos que falar. Se o Senhor se agradar de nós, em outras palavras, realmente o povo é grande, é difícil, a terra é muito boa. Aí o que ele fala? Se o Senhor se agradar de nós, certamente conquistaremos a cidade. Se o Senhor se agradar de nós, certamente iremos casar. Se o Senhor se alegrar de nós, certamente o meu empreendimento prosperará. Se o Senhor se agradar de nós, certamente eu serei curado. Mas é interessante, isso é no Velho Testamento. Você acha que hoje Deus se agrada de você? Lógico que se agrada. A palavra de Deus fala que Ele se agrada, que Ele fez um fato que marcou a história. Que quem foi para o encontro aprendeu, e quem anda conosco aprende isso toda semana. A palavra de Deus fala que Ele se agradou tanto de você e de mim, que Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Hoje, você é eternamente grato. O Senhor se agrada de tudo que você faz, não pelo que você faz, mas pelo que você é. Antigamente tinha a ver com coisas. Então, na verdade, Josué e Calebe percebeu: nós vamos conquistar, nós vamos casar, nós vamos empreender. Não tem a ver com habilidade natural, não tem a ver com uma capacidade, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o meu passado, com o presente, nem com o futuro. Tem a ver simplesmente, o Senhor se agradar de nós, as coisas vão acontecer. Em outras palavras, naquela época a nuvem era essa. Hoje qual que é a nuvem? Se você está debaixo do favor de Deus, se você hoje reconhece que Ele é seu Pai, e Ele te ama, e hoje Ele habita em você, o Senhor, sempre que Ele olha para você, independente das suas respostas, independente daquilo que você faz ou pensa, Ele sempre se agrada de você, e a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Esse foi o caminho de Josué e Calebe. Eles entenderam: não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pela minha habilidade, é pelo Senhor, e pelo Senhor eu vou conquistar. Eu gostaria que você ficasse de pé, o pessoal da equipe de louvor subisse. Tem um outro exemplo lá, se eu não me engano é Mateus 24, é do tanque de Betesda. A palavra de Deus fala que no tanque de Betesda, a palavra de Deus fala que era um tanque, que ao redor do tanque, vários enfermos ficavam ali. Coxo, aleijado, cego. E a palavra de Deus fala que quando o anjo descia sobre aquelas águas balançavam. E o enfermo que entrasse naquelas águas, eles eram curados instantaneamente. Você percebe? Não tem a ver com o que eu quero, com o que eu posso, ou com o que eu tenho. Tem a ver com as águas sendo balançadas. E a palavra de Deus fala que do seu interior, que do nosso interior, fluirão rios de água viva. Quando o Espírito Santo se manifesta, você está caminhando para a promessa. Quando o Espírito Santo se mexe na sua vida, Ele traz esperança, mesmo no meio da tribulação, você está caminhando para a promessa, você está caminhando para conquistar. E hoje eu quero perguntar para você, qual o caminho que você decide percorrer? O caminho de prostrar-se ao deserto, ou o caminho da conquista? A conquista não tem a ver com você. A conquista tem a ver com uma pessoa se agradar de você. E essa pessoa hoje ela mora em você. Quando você vai olhar para essa pessoa agora, você nunca mais vai se envergonhar. Você nunca mais vai ter vergonha de falar: Senhor, eu quero, Senhor, me perdoa. E quando você fala: Senhor, eu quero, Senhor, me perdoa, Ele te perdoa. E você pode ter certeza, no final você vai obter a conquista.